Hoje daremos sequência à série de vídeos sobre a história da literatura russa. Neste episódio, o 6.2, será abordado o período da Rússia Antiga, que abrange os séculos 11 a 17 d.C. Eu sou Robson Ortlibas e você está assistindo ao episódio 6.2 do canal Russística. De um modo geral, é entendido como literatura da Rússia Antiga as obras escritas que foram criadas nos territórios da Rus de Kiev e de Moscou entre os séculos 11 e 17. Suas principais características são as obras de caráter religioso ou histórico, a ausência de autoria, havendo apenas um compilador, um cronista, um conjunto de regras pelas quais a obra é formada, o curso dos eventos, comportamento e características do personagem principal. Há também um desenvolvimento lento, devido aos livros serem manuscritos e a ausência de pessoas alfabetizadas. Desta forma, cada cópia de um manuscrito deveria ser feita por escribas ou pessoas comuns alfabetizadas. Neste mesmo período, com o surgimento da escrita, todas as bilinas e o folclore russo, assunto que foi abordado no episódio passado, passou a ser registrado de maneira escrita. Sendo assim, grande parte do que conhecemos hoje sobre as bilinas e o folclore russo sofreu a influência daquilo que foi escrito no período da Rússia Antiga. Os gêneros da literatura da Rússia Antiga são classificados de diversas formas diferentes. Temos os memoriais bíblicos, a Sagrada Escritura e apócrifos. Temos também o litúrgico, que são os livros litúrgicos e os hinos. Temos o doutrinário, que são os símbolos, declarações de fé, livros de catequismo, ensinamentos e interpretações bíblicas. Temos também a hagiografia, que são a vida dos santos e os louvores a eles, histórias de conquistas, transferências de relíquias e ícones entre as igrejas e os milagres. Temos os canônicos e legais, que são os estatutos, livros de timoneiro, livros de leis, contratos e etc. Temos os memoriais, que são as crônicas, cronógrafos, descrições de eventos históricos, de peregrinações e de viagens. Temos o científico, que são as enciclopédias, tal como conhecemos hoje. E, por fim, temos o doméstico, que são as correspondências, inscrições e epigrafia. A escrita chegou nas terras russas junto com o cristianismo. Com isso, surgiu a literatura escrita. Lembrando que o cristianismo chegou no final do século X com o que se chama de batismo da Rus. Sendo assim, a literatura da Rússia Antiga se subdivide em dois períodos. Período de Kiev-Novgorod, que abrange o período do século X ao XII. Temos também o período da Rus de Moscou, que abrange o período do século XIII ao XVII. Pode-se dizer que a literatura dessa época não copiou, mas recriou a tradição literária bizantina e búlgara, com a qual tinha estreita ligação. A literatura antiga era praticamente toda manuscrita. A tipografia pouco mudou a característica e a forma de distribuição das obras literárias. Ainda no século XVII, as obras literárias continuaram como antes, sendo distribuídas em forma de manuscritos. Conforme vimos no episódio anterior, a literatura de tradição oral era passada de geração em geração, havendo assim modificações naturais. Da mesma forma, ocorreu com a literatura da Rússia Antiga. Os escribas resumiam ou aumentavam as obras. Desta forma, fica muito difícil identificar qual edição é a mais próxima daquela que o autor escreveu. Novas edições eram modificadas de acordo com o escriba e com as novas demandas do meio social, além dos gostos literários. Grande parte dos manuscritos preservados datam do século XVI e XVII, sobrando muito pouco dos séculos anteriores. O principal material para os manuscritos foi o pergaminho, principalmente feito de pele animal. Na virada do século XIV para o XV é que gradualmente foi substituído pelo papel. Os manuscritos anteriores ao período mongol eram basicamente escritos em letras unciais, principalmente os livros litúrgicos. Com o tempo, foi substituído pela escrita semi-uncial e depois pela escrita que chamamos de escórapis, que é uma grafia mais corrida com características caligráficas e com abreviações condicionais. A característica marcante da literatura da Rússia Antiga é a falta de surpresas ou novidades em seus enredos. Há um cânone, ou melhor, uma tradição baseada nos escritos anteriores e era seguido em todos os novos escritos. Pode-se dizer que era como uma receita de bolo, onde alguns autores modificavam alguma coisa ao seu gosto.
Mas o bom escritor era considerado não aquele criativo, inovador, mas sim aquele que seguia as tradições. Vale lembrar que a concepção de autor naquela época não é a mesma dos tempos modernos. O autor não compunha, ele comunicava ao mundo verdades divinas transcendentais, que lhe foram reveladas como recompensa pela humildade e piedade. As obras não eram consideradas como pertencentes a um autor específico, mas sim a um coletivo de escribas e editores. A autoria era inseparável da coautoria. De início, a língua utilizada nas obras literárias era o eslavônico eclesiástico, trazido por Cirilo e Metódio Aros. Mas depois isso foi mudando e se fundindo com a língua russa antiga. Porém, há diversas teorias de estudiosos que dizem o contrário. Após tudo isso, temos o período de transição da literatura do século XVII. A literatura russa deste período, no período de transição, antes das reformas de Pedro o Grande, afastou-se dos costumes medievais e começou a trilhar o caminho da Europa. Neste período, houve grandes mudanças. Se antes a literatura era uma prerrogativa do clero, nessa época ela passou também a incluir o povo das cidades e os camponeses. A alta sociedade também participava das atividades literárias. Até mesmo Fiodor III compunha alguns versos nessa época. Uma condição para a democratização da literatura foi a saída gradual da cultura sob a influência da Igreja. Assim, as temáticas também foram mudando com o tempo. Os principais centros literários e de tradução eram as embaixadas, onde a tradução passou a ser uma atividade profissional. Foi justamente no século XVII que surgiram os primeiros escritores profissionais. Com isso, é fortalecida a fronteira entre o autor do texto original e a tradução. No entanto, a ficção, criada e traduzida no século XVII, permaneceu anônima, assim como os contos e romances de cavalaria. Nesta época, em Moscou, a ficção, assim como as fábulas e as sátiras, eram de certa forma rejeitadas pela população intelectual. Os intelectuais de Moscou negligenciavam estes gêneros, que ainda consistiam em adaptações de lendas e folclores. Eles se concentravam nos valores cognitivos e não apenas nos valores estéticos. Na virada do século XVII para o XVIII, foram traduzidos diversos manuais, gramáticas e livros científicos. A escrita espiritual medieval foi transformada em ciência teológica. Uma das razões para o início da separação entre a literatura científica e a ficção foi a profissionalização dos autores. No entanto, essa profissionalização demorou muitos anos, sendo que ainda sequer no século XVIII havia sido concluída, na época das obras multifacetadas de Mikhail Lomonosov e muitos outros. Mas aí já é um assunto para um próximo vídeo, que é a literatura russa do século XVIII. Com isso, chegamos ao fim do episódio 6.2 do canal Russística, com o tema A Literatura da Rússia Antiga. Infelizmente, ao contrário das outras épocas, não há muito o que indicar para a leitura, sequer deve haver obras traduzidas desse período. Como já foi dito, foi uma época de muita produção científica e teológica, deixando a ficção e o folclore como algo secundário. No entanto, fica aqui ao menos como um registro do que foi a literatura da Rússia Antiga. Agora chegou o momento das perguntas. Você já tinha ouvido falar de algo sobre a literatura da Rússia Antiga ou mesmo sobre alguma obra citada neste vídeo? Responda nos comentários. Antes de encerrar, gostaria de agradecer a todos os assinantes do canal que contribuíram comprando as camisetas, que também está na descrição deste vídeo, e o estoque já está sendo renovado. Vou avisar em breve quando já estiver disponível. E também agradecer quem apoiou financeiramente. Devo dizer que fiquei surpreso com o número de pessoas que ajudaram, mesmo com uma pequena quantia. E também agradecer a todos que comentam, curtem e compartilham conteúdo produzido aqui no canal do YouTube e também no Instagram. São vocês que fazem esse projeto seguir em frente. Então, caso tenha gostado do conteúdo, assine o canal, ative as notificações, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos em suas redes. Caso queira também apoiar o canal de outras maneiras, na descrição do vídeo há o link para as camisetas exclusivas do canal e também o Pix, caso queira doar qualquer quantia para apoiar o trabalho. Um grande abraço e até o próximo episódio, que será sobre a literatura russa do século XVIII. Muito obrigado e até a próxima. Pacá, pacá.